Você conhece alguém que se cobra demais, é perfeccionista demais e acaba cobrando os outros também? Normalmente essas pessoas sofrem muito, levam a vida de uma forma pesada. Quem veio bater um papo com a gente sobre esse assunto é a psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? Bom, às vezes a gente pode deixar as coisas mais leves, né? Nem sempre, claro. Mas às vezes a gente tem mania daquele perfeccionismo que se não for exatamente milimetricamente alguma coisa, é como se isso não fosse fazer a gente feliz. Acho que a gente precisa compreender essa questão por algumas óticas diferentes. Existe a pessoa que quer fazer o melhor. E isso não é errado, não causa sofrimento, talvez um pouco de exigência. Mas existe aquele que quer fazer o melhor a qualquer custo. E aí que a gente acaba entrando em uma seara diferente, porque isto pode estar camuflando algumas coisas inconscientes, alguns sofrimentos, algumas angústias. Eu diria que buscar esse perfeccionismo a todo custo é muito mais um problema do que uma solução para qualquer situação. E a coisa vai ficando pesada porque nem sempre vai conseguir o perfeito dos perfeitos, Não. né? E aí parece que a vida vai ficando sem graça, vai ficando pesada e a pessoa começa a exigir do outro também, né? Porque se ela exige dela, é mais fácil Sim. dela exigir do outro. E a leveza da vida vai se esvaindo. Sim, Né? especialmente aquelas pessoas que têm como característica a busca dessa perfeição. Há uma parcela da população que realmente ela tem esse foco, ela é mais sistêmica, ela é mais ou sistemática, ela busca mais os detalhes, mas não são todos que são assim. Esses, se não estiverem muito bem resolvidos, num bom dia, num bom momento da vida, acabam potencializando essas exigências que ele tem sobre si mesmo e projeta nos outros. E aí pode causar problema. Então, não são todos que são perfeccionistas, mas essa parcela que tem, quando não está bem, pode criar problemas ao seu redor. E justamente porque às vezes quem está ao redor não tem paciência de esperar tanto por alguma coisa, né? Eu tinha uma colega que ela precisava gravar muitas vezes a mesma coisa e às vezes os próprios entrevistados não gostavam porque falavam assim, nossa, de novo vou repetir isso, porque tinha que ficar perfeito. O perfeccionismo ou essa autocobrança muito grande pode nos levar a 3 ideias que na psicanálise a gente trabalha muito como ausências, que primeiro a insegurança. Uma pessoa insegura, ela está o tempo todo tentando fazer alguma coisa e se sentir realizada ou segura sobre aquilo que ela está fazendo. E nem sempre tem sucesso, aí ela se cobra demais. Pode ser também, em segundo lugar, a culpa. Então, uma dor interior, uma angústia forte interior que precisa ser aplacada. E ela, sem perceber, está sempre exigindo, fazendo muita coisa ou exigindo que se faça essa coisa, esse processo, esse serviço de forma perfeita para aplacar essa dor. E também, talvez, numa última percepção, essa autocobrança, esse perfeccionismo pode estar ligado a essa falta básica. O Freud chamava de objeto faltante, aquilo que nos falta. É aquilo que nos falta e nós não sabemos o que é. Então, é como se tivesse um vazio e a gente tenta preencher esse vazio num anseio, numa ansiedade muito grande, a qualquer custo. Então, a gente tem que achar a resposta para esta falta. Então, isso pode gerar realmente essa percepção distorcida sobre o que é bem feito ou o que não é bem feito. Para que a pessoa consiga dar uma relaxada, ou pelo menos é preciso aprender a aceitar o não perfeito e principalmente a se perdoar se não chegar no nível altíssimo desejado? Ninguém consegue, né? Eu penso assim, se nós pensarmos, por exemplo, na questão muito pontual no nosso tempo, no século XXI, que é o famoso narcisismo acentuado, as pessoas voltadas cada vez mais para si mesmas, então elas acabam exigindo que as pessoas ao seu redor vivam ou sejam do jeito que elas esperam, elas projetam. Então, se eu sou um perfeccionista, eu estou trabalhando com você narcisicamente, eu só vou ficar satisfeito se você fizer as coisas do meu jeito. Então, uma coisa a gente precisa colocar claro, Elaine, não existe bem feito, existe o feito. Porque eu e você estamos olhando para um determinado lugar, para esse cenário, por exemplo, e você pode dizer, foi bem feito, mas eu
olhando para o mesmo cenário, mas com outro olhar, posso dizer não está bem feito, conforme as minhas exigências, minha régua de perfeição e assim por diante. Então, eu preciso aceitar ou buscar a ideia de que não existe o bem feito, existe o feito, que pode ser ajustado para mim, para você, ou pelo menos aceito por nós dois. Exatamente, e no relacionamento isso também pode acontecer, né? Sei lá, você foi ajudar a sua esposa e colocou o vaso um pouquinho mais para lá e ela quer que esteja mais para cá. Quer dizer, pode acabar gerando até um conflito por conta de uma cobrança extrema de um dos lados, né? Com certeza. E aí a gente vai para várias outras nuances, vamos dizer assim. Porque cada um tem uma visão de mundo, tem uma ideia de prazer, de satisfação, de controle, de absolutismo, de perfeição, de estado de ser, né? Então, se eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de me externar e expor aquilo que para mim é ideal, eu acabo exigindo que a pessoa pense do jeito que eu penso. Então, no relacionamento, eu preciso ter essa abertura. Primeiro, para o diálogo, para a conversa. Eu preciso acertar, assim, eu aconselho casais, eu atendo casais no meu consultório, e eu digo sempre o seguinte: casamento é acordo. Relacionamento, basicamente, é acordo. A gente se une pela atração, pelo físico, pelo sexo, pelo prazer, pela paixão, mas a gente permanece por acordo. Então, se eu tiver acordo antecipado, então eu vou ter aceitação naquilo que é diferente do que você pensa em relação a mim. E não ter receio de falar, né, Eliacho? Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não consigo ver o vaso virado do outro jeito porque me causa, sei lá, alguma coisa, né? E aí chegar num consenso, né? Um acordo. Com a pessoa, num acordo com a pessoa. Não é? Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, não, mas ela gosta tanto do vaso torto, aí né, já vai gerando até uma ansiedade na outra pessoa, né? Então, e a gente está vivendo nesse mundo tão exigente, né? Voltando talvez a falar um pouquinho sobre o narcisismo, que eu quero do meu jeito. Aliás, a palavra narcisismo vem do grego narcissos, da palavra narquis, da onde vem narcótico. Ou seja, o significado da palavra é entorpecente, aquilo que é ilusório. Então, toda a minha autossatisfação pode ser ilusória. Somente uma maneira de eu aplacar aquela angústia, aquela falta que eu falei anteriormente. Então, eu preciso ter acordo para que aquilo que eu acredito seja o melhor para ambos num relacionamento. E se abrir mesmo, não ter Totalmente. Vergonha, né? De falar. E também estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Sempre tem que... Acordo prescinde disso, né? Eu faço um acordo com você, eu sei que eu vou perder em algum momento. Eu sei que eu vou ganhar em outro momento, então eu tenho que me ajustar a isso. Uma hora eu perco, outra hora eu ganho. Por isso que eu tenho acordo. E tentar trazer isso para uma leveza, né? Sim, muita leveza. Num mundo tão exigente já, a gente se cobra demais com tantas coisas, muita competitividade no mundo que a gente vive. A gente ou leva uma vida leve, tranquila e se ajusta às realidades, à necessidade e até à intolerância ou percepção errada do outro, ou então eu vou sofrer, só sofrer, porque eu vou exigir que as pessoas pensem do meu jeito e o mundo não é do meu jeito. Exatamente. Obrigada Imagina. mais uma vez.